Para os jovens norte-americanos, o sonho americano morreu. As novas gerações, elas estão vivendo uma crise profunda. Estão cada vez mais ansiosas e solitárias. Esse não é um drama individual, mas o sintoma do colapso da sociedade norte-americana, que até então tinha exportado seu modelo de sociedade para o mundo. Nessa análise, vamos expor os mecanismos concretos dessa falha. Você verá como o custo de vida, principalmente os preços estratosféricos das casas, virou uma sentença de desesperança para milhões. Essa pressão material insustentável é a raiz de uma epidemia de doenças mentais que está comprometendo a juventude dos Estados Unidos. A crise é a falência de um projeto de sociedade baseado na financiarização da vida, na precarização do trabalho e no hiperindividualismo. Analisá-la vai além de entender o caso dos Estados Unidos. É um alerta crucial para o Brasil. É conhecer o custo humano devastador de um caminho que a gente não pode seguir. Essa é a lição da geração que herdou um império em decadência. Antes de entrar no tema do vídeo, o canal Reprogramando o Sistema foi feito para que a gente possa falar a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. A gente está vendo diante de nós uma crise sistêmica muito séria e a gente precisa ampliar a consciência dos brasileiros sobre isso. E para contribuir com esse projeto, tudo que tu precisa fazer é te inscrever no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar o vídeo com quem também quer ver um Brasil mais próspero. Eu agradeço muito por tu estar aqui. Para entender o colapso mental das novas gerações norte-americanas, a gente precisa entender o solo socioeconômico onde essa crise germinou. O pós-Segunda Guerra Mundial era um cenário muito diferente do que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Eles tinham metade de toda a indústria mundial, produziam boa parte do que necessitavam e tinham uma classe média bastante robusta. Mas essa era de ouro foi desmontada por uma contra-revolução liderada por uma oligarquia financeira. A partir dos anos 1970, o capital produtivo foi sistematicamente substituído pelo capital especulativo. A desregulamentação financeira e a terceirização da produção para a Ásia, particularmente para a China, não foi um fenômeno aleatório, foi um projeto deliberado. O objetivo era maximizar o lucro de curto prazo do setor financeiro, mesmo que às custas da produção nacional e da estabilidade social. O resultado foi fatal. A nação mais poderosa do mundo tornou-se uma economia de cassino. Enquanto Wall Street batia recordes de lucros, o cidadão normal via seus empregos estáveis desaparecerem, sendo levados à informalidade e a fazer bicos. O contrato social foi rasgado e a promessa de que cada geração iria viver melhor que a anterior virou uma mentira. Para manter a ilusão de prosperidade, o Estado injetou esteroides na economia, aumentando a dívida pública e o endividamento das famílias. Criou-se o castelo de cartas financeiros, onde a riqueza nada mais é do que uma miragem sustentada por dívidas. Foi nesse cenário de ansiedade coletiva, desigualdade brutal e futuro incerto que a semente da crise mental encontrou condições ideais. A juventude não adoece por acaso. Ela foi a primeira geração a internalizar nos Estados Unidos a falência de um modelo social que prioriza o lucro ao bem-estar da população no geral. Este é o resultado final do projeto neoliberal. Se a economia financiarizada criou terreno fértil, o aumento do custo de vida, particularmente do preço das casas, é o que acaba de aprisionar a juventude num círculo vicioso. A casa própria era a base do American Dream, do sonho norte-americano. O símbolo máximo da estabilidade, da riqueza individual e da prosperidade. Hoje, esse alicerce ele desmoronou. O preço das moradias aumentou para níveis estratosféricos, estando totalmente desconectada da realidade salarial do povo. Enquanto em 1980 os preços das casas custavam menos de $100 mil, em 2025 eles chegam a mais de $400 mil, ou seja, mais de 400% do valor de 1980. Enquanto isso, no mesmo período, os salários médios nos Estados Unidos aumentaram somente 20%. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas ganham e o preço que elas precisam gastar para viver. Esse aumento do preço não é apenas um ajuste de mercado, é uma mudança na estrutura imobiliária da economia. Quando alguns poucos bilionários e grandes investidores acabam comprando um número enorme de casas, condenando a maior parte da população a viver de aluguel. Os imóveis, as casas, eles não são mais um bem necessário para as pessoas, eles são um ativo especulativo.
Para os jovens, a consequência é prática e psicológica. A porta de entrada na vida adulta ela está fechada. Sem a perspectiva concreta de construir um patrimônio, de ter segurança, missões como construir uma família, ter filhos, se tornam como missões impossíveis. E essa crise material dos jovens norte-americanos acontece em paralelo com a ascensão das redes sociais e do mundo digital, fazendo com que cada jovem fique cada vez mais isolado. E os partidos políticos, independentemente se ele é republicano ou democrata, parece que fazem pouco para resolver esse problema, aumentando o sentimento de abandono por parte do sistema político em relação às pessoas no geral. A epidemia de solidão e de doenças mentais nos Estados Unidos ela é um resultado lógico de um sistema que não apenas impede a ascensão social, como dificulta a realização de qualquer projeto de longo prazo de vida. Os dados epidemiológicos dos Estados Unidos apresentam evidências que são incontestáveis. Enquanto doenças mentais afetam cerca de 14% dos adultos acima de 50 anos, a taxa salta para 36% entre os jovens de 18 a 25 anos, um aumento de mais de 150% que comprova uma crise geracional específica e muito aguda. Esse abismo não reflete fragilidade individual dos jovens, mas um contexto social bastante hostil a eles. A pressão por sucesso numa economia precária, a comparação através das redes sociais em relação às outras pessoas, uma crise climática e uma tensão geopolítica são como que um contexto perfeito para a ampliação desse problema. Essa tempestade de estresse social é tão perfeita que 1 em cada 3 jovens norte-americanos estão com algum tipo de transtorno mental diagnosticado. Essa tragédia é amplificada por uma falha do sistema de saúde. Independentemente da geração, somente metade dos casos de doenças mentais tem algum tipo de tratamento em andamento. Se o número de jovens com doenças mentais é de 36%, então cerca de 18% dos jovens não estão passando por nenhum tipo de tratamento e não estão recebendo ajuda. A falta de auxílio profissional não é mero descaso, é manifestação de uma lógica perversa no sistema de saúde. Para um Estado capturado por uma oligarquia financeira que busca lucro no curto prazo, investir em saúde pública e numa rede de proteção social é gasto desnecessário. O bem-estar da juventude se tornou uma externalidade, um custo a ser cortado em nome da austeridade fiscal. Considerando que os Estados Unidos se desindustrializou, que muitos postos de emprego desapareceram e que a desigualdade aumentou, então, os problemas de saúde mental das novas gerações nada mais é do que um sintoma de um sistema que não oferece futuros viáveis. O que revelam os Estados Unidos é um reflexo da nossa própria realidade. Aqui no Brasil, nós copiamos um modelo fracassado. Nas cidades do Brasil, os imóveis têm preços impagáveis. Uma geração inteira foi condenada ao aluguel e as doenças mentais estão aumentando gravemente. Não estamos imunes, estamos importando esse colapso. E essa cópia servil precisa ser interrompida com urgência. Superar essa crise exige quebrar com as correntes ideológicas que nos prendem num projeto falido. Nossa missão é construir um projeto nacional de desenvolvimento onde moradia é um direito e não uma mercadoria, onde saúde mental é prioridade e não o lucro. Apesar desse cenário difícil, a nossa torcida é que a nova geração, tanto lá quanto aqui, possa ser a semente de uma transformação profunda. Que as dores que essa nova geração está sentindo seja convertida numa luta para que a vida valha a pena. O futuro do Brasil depende da nossa coragem de criar uma alternativa de esperança para a juventude. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Nesse canal, a gente vai construir o Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro passo dessa evolução.